Como vencer a vontade de se auto-tocar, sabe? Pra você que é mulher, ficar tocando ali na pepeca, e pra você que é homem, ficar tocando ali na banana. Como vencer esse vício que desagrada a Deus, que é imoralidade, isso é pecado. Como vencer? Eu já fui viciada nisso e eu venci. E se você quer vencer também, se você quer parar com isso, se você quer agradar e obedecer a Deus, esse vídeo é pra você. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Quem se auto-toca está pecando contra a si mesmo e está pecando contra Deus, porque você traz imoralidade a você mesma e ao templo, e é onde o Espírito Santo habita, e o Espírito Santo não habita em sujeira. Como esse pecado entrou na tua vida, não importa. Cada um tem uma história, cada um tem uma situação. Existem pessoas que começaram a usufruir desse pecado depois de adulto, na maioria é adolescente, mas no meu caso era desde criança, porque aos 7 anos, infelizmente, eu fui abusada pelo meu ex-padrasto. Desde criança, a imoralidade foi despertada em mim precocemente a partir dessa crueldade que eu sofri. Desde criança, adolescente e até no início da minha fase adulta, para mim isso era algo normal. Eu dormia fazendo isso. Na Bíblia diz, em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento de que isso era pecado. Eu nem imaginava que isso era pecado. Eu fazia isso na maior naturalidade. Eu dormia fazendo isso, estava viciado em fazer isso toda noite. Era a coisa mais normal do mundo. Até que quando eu aceitei Jesus com 21 anos, li a Bíblia, e ao ler a Bíblia inteira, eu entendi que isso era pecado. E aí eu pensei, preciso parar com isso. Até que eu descobri a guerra entre carne e espírito. Provei na pele como isso é real. Fui tentar parar e simplesmente não consegui, eu tava viciada. E aí começou a guerra, porque eu fui tentar parar sozinha, né? Tipo, eu li na Bíblia e aí Deus me mostrou que isso era pecado. E eu pensei, vou parar. Como se fosse fácil enfrentar o inferno, como se fosse fácil enfrentar o pecado, né? Cadê que eu consegui? Consegui nada. Quando eu falei que ia parar, minha mão simplesmente foi. O quê? Meu corpo não me obedeceu não, sabe por quê? Porque eu já era escrava. E escravo não tem liberdade. Escravo obedece o dono. E o pecado era meu dono. Satanás me dominava. E aí quando eu tentei parar, Satanás disse, quem disse que você vai parar? E aí nessa hora que você entende que é guerra. Fala assim, eu não vou ser mais escrava não, Satanás. Eu não vou mais ser escrava desse pecado. Eu não vou mais ser escrava de Satanás. Você quer guerra? Então é guerra que você vai ter. E aí você começa a guerrear com armas espirituais, estratégias que o próprio Jesus nos deu. Eu comecei a jejuar. Eu vou parar. Minha carne vai morrer. Mas que eu vou parar de pecar. Eu não vou ser escrava disso. Eu não aceito. Comecei a jejuar, comecei a orar, falar, Deus me liberta, me perdoa, eu não quero mais isso, eu rejeito, eu renuncio, me ajuda, Senhor, me liberta disso, eu não quero mais, me ajuda. Comecei a orar e pedir ajuda, pedir socorro para Deus, e eu falava que não aceitava e não queria mais, e Deus viu que eu estava sincera, e foi uma guerra travada, gente, jejum e oração ali, ó, direto, e foi muito difícil me libertar. Como eu fazia isso desde os 7 anos até os 21, então foram 9 anos de vício. 9 anos de escravidão. Então, gente, para eu ser liberta não foi 3 dias, não foi 3 semanas. Foram 3 anos para eu ser liberta. Entre vitórias e quedas, vitórias e quedas. Quando eu achava que eu estava liberta, passava um tempo, eu caía de novo. Foi uma guerra travada, 3 anos, jejuando e orando. Falava, meu Deus, eu nunca vou vencer isso. Até que chegou um ponto da minha vida que eu estava tão cansada de jejuar e orar, e me levantar e cair, me levantar e cair, estava quase desistindo. Só que na Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Foram 3 anos de guerra, só que eu não desisti. Deus não deixou eu desistir, gente. Eu já estava quase desanimando, eu estava ficando sem força já. Eu tive que viver um milagre. E aí eu fui para a igreja, né? Nesse dia eu tinha acabado de cair, eu estava me sentindo muito mal, porque eu não queria mais. E esse pecado me dominava, mas cara, eu fazia até chorando. Assim que eu pecava, eu começava a chorar. Porque era algo horrível, eu não queria mais isso. E aí eu lembro que eu fui no culto, me ajoelhei na frente do altar e comecei a chorar ali. E eu falava, Deus, eu não aguento mais, Deus. Isso é mais forte do que eu. Quando eu acho que eu venci, eu caio de novo. Deus, eu não quero mais isso pra minha vida, por favor, me liberta. Eu comecei a chorar, implorar pra Deus.
Até que eu tive uma visão. E de repente, a minha visão espiritual se abriu. Eu me vi de joelhos, sentada em um gramado bem grande. Era de dia. Eu não vi ninguém da igreja, o céu azul, uma grama verde. E ao longe, eu vi um varalzinho de bambu com várias roupas penduradas, brancas, ao vento, secando. Eu não vi Deus, eu só escutei a voz dele. E era um lugar assim de muita paz, um vento bem gostoso. E aí eu fui e falei assim, Deus, o que é isso? E Deus foi e falou assim pra mim, são suas vestes, estavam sujas. Eu já lavei e eu vou vestir em você de novo. E eu implorando perdão pra Deus, achando que não tinha mais jeito. Eu já tava quase desistindo e Deus, na maior calma, no maior amor, Ele não me acusou, Ele não me condenou. Ele simplesmente tirou as minhas vestes sujas, lavou, colocou pra secar e já ia vestir em mim de novo. Tipo, eu tava surtando, pensando que Deus não ia me perdoar e Ele já tinha me perdoado. E ali eu me acalmei, eu entendi que Deus tinha me perdoado e fiquei feliz. E mesmo depois disso eu caí pela última vez. E aí eu falei, agora Deus não vai me perdoar mais não. Meu Deus, olha a experiência que eu tive visão com Deus, lavando minhas vestes e eu caí de novo. Não, eu mereço o inferno, não é possível. E aí eu fui para a igreja de novo e comecei a chorar de novo. E ali eu tive a segunda visão. Eu chorando, ajoelhada de novo, implorando de novo perdão para Deus me limpar, para Deus me ajudar. E aí eu me vi dentro de um jardim. Tinha muitas flores, era um jardim alto, sabe? Não era um jardim baixinho. Era como se fosse um jardim bem grandão, com flores altas. Eu vi roseiras, tinha muitas rosas, né? E aí eu vi Jesus andando no meio do jardim. E aí eu falei, Jesus, o que o Senhor está fazendo? E ele foi e falou assim pra mim, eu tô cuidando do meu jardim. Às vezes vem umas praguinhas, mas eu sempre limpo. E ele me olhou. E ali naquele momento eu entendi que o jardim era eu e que as praguinhas eram o pecado, mas que ele estava me limpando e ele não ia desistir de mim, que ele ia me limpar todos os dias se fosse preciso, mas que ele ia continuar cuidando de mim. E ali mais uma vez eu entendi que Jesus tinha me perdoado de novo e estava me limpando de novo. Mas eu entendi também que ele nunca ia desistir de mim, porque eu sou o jardim, ele é o jardineiro fiel e os pecados são as praguinhas. Só que depois disso eu fui liberta. Depois disso eu nunca mais caí. E a libertação foi tão forte, eu consegui esperar em Deus, mesmo depois que o meu marido chegou, mesmo depois de eu ter me casado com ele, e eu comecei a fazer amor com ele, lógico, mas isso não faz mais parte da minha vida. Nem quando eu estou me relacionando com o meu marido, isso não acontece, porque eu simplesmente não tenho vontade, eu não tenho prazer nisso. Acabou, morreu isso em mim, esse desejo de me autotocar, nem quando eu estou relacionando com o meu marido acontece mais. Jesus esmagou esse pecado e ele nunca mais se levantou na minha vida. Não faz falta, eu não sinto nada, nada. Morreu, acabou. Fui liberta. Deus é fiel. Se você crer, orar, jejuar, não desistir e clamar a Deus, Ele vai te libertar a ponto de você nunca mais cair, nem ter cosquinha de desejo. Tipo, vai morrer isso na tua vida. Jesus faz. Ele fez em mim, que era uma ex-mulher da noite. O que é impossível para Deus? Nada. Se você quiser, Ele te liberta, sim, porque eu sou prova viva disso.